nosso pai vai continuar. E assim elas fizeram. Nós vamos ler já já. A Bíblia diz que elas prepararam, quem sabe, um jantar delicioso e preparou bebida forte. A Bíblia não fala onde elas conseguiram, mas a Bíblia diz que elas conseguiram. Não fala onde. Elas conseguiram bebida forte, trouxeram e deram para o pai. O pai encheu a cara, bebeu. Aí o pai foi tomar, ficou totalmente embriagado e caiu. As duas filhas pegam o pai e levam para o quarto, coloca na cama. Então disse a mais velha: é a minha vez. E tirou a mais nova, foi para outro quarto e ela dormiu com o seu pai, teve relações sexuais com seu pai naquela noite e levantou pela manhã e o pai não percebeu por causa da bebida forte. Você vai entender daqui a pouco. No outro dia, parece que tudo estava normal. Elas prepararam mais uma vez, porque disse a mais velha: agora é a sua vez. A semente de nosso pai tem que continuar. E elas prepararam jantar, prepararam novamente bebida forte, deu para o pai na segunda noite e fizeram a mesma coisa. O pai tombou, caiu. Pegaram ele, colocaram na cama e foi a vez da mais nova. A Bíblia diz que as duas engravidaram. Por esta razão quero que vocês leiam comigo, porque senão você está pensando que eu estou inventando uma história. No livro de Gênesis, capítulo 19 ainda, no versículo 30. Os que encontraram, por favor, no versículo de número 30, pode dizer amém? Me acompanha aí. Versículo 30. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque ressoava permanecer em Zoar. Amém? E habitou numa caverna, e com ele, habitou numa caverna ele e as suas duas filhas. No verso 31 diz: então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho e não há homem na terra, porque achou ela que todos haviam sido destruídos, que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Versículo 32. Vem, façamo-lo beber vinho, deitamos-nos com ele e conservemos, melhor dizendo, a descendência de nosso pai. Verso 33. Naquela noite, pois, deram a beber vinho ao seu pai. E entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele notasse. Por isso que você ouviu eu falar aqui. O pai não percebeu o que havia acontecido. Está escrito assim: sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou e nem quando se levantou. Versículo 34. No dia seguinte, disse a primogênita à mais nova: deitei-me ontem à noite com meu pai. Demos-lhe a beber vinho também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que perseveremos a descendência de nosso pai. Digam amém. Versículo 35. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai. E entrando, a mais nova se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou e nem quando se levantou. 36. Assim, as duas filhas de Ló conceberam do seu próprio pai. 37. A primogênita deu à luz a um filho e lhe chamou, que é até hoje o pai dos moabitas. 38. A mais nova também deu à luz a um filho que lhe chamou Ben-Ami, e é até hoje o pai dos amonitas. Digam amém. Digam aleluia. Deus não mandou elas agir desta forma. Elas acharam que não havia mais ninguém na terra, e achavam elas que para continuar a geração de seu pai, elas teriam que fazer isso. Quer dizer, agiram erradamente, antibíblico, mas elas se engravidaram. E 9 meses depois nasceram então dois. Um recebeu o nome de Moabe, que é conhecido como pai dos moabitas. E o outro recebeu o nome de Ben-Ami, que é conhecido como o pai dos amonitas.
A Bíblia diz que tanto a descendência de Moabe como a descendência de Amon multiplicou e formou um povo imenso lá no Oriente Médio, um povo muito grande, gigantesco. E desde em que se formou o grande povo, tanto Moabe como os amonitas não gostavam de Israel. Sempre estavam fazendo alguma coisa para intimidar Israel. Oh, pastor Paulo, quem era Israel? Por que Amon, por que Moabe lutava contra Israel? Veja bem, era uma guerra de parente. Eles eram parentes. Por quê? Veja bem, Moabe, irmão de Amon. Moabe era primo de Israel. Porque era filho da filha de Ló. E quem era Ló? Sobrinho de Abraão. Era tudo parente. E por que Moabe e os amonitas queriam o fim de Israel? Porque eles queriam sempre estar por cima. E por várias vezes a Bíblia apresenta que os amonitas tentaram destruir Israel. E todas as guerras eles perdiam. Todas as guerras eles fracassavam. Até que os amonitas resolveram parar um pouco. Mas Moabe não dava descanso. Moabe também queria o fim de Israel. A Bíblia diz que quando Moisés, usado por Deus, libertou Israel das garras de Faraó e caminhava agora em direção de uma terra que manava leite e mel, a Bíblia diz, olhe para mim, que Israel chegou numa passagem, eles tiveram que passar em determinados lugares, em propriedades particulares, em estados que pertenciam a outros reis. E justamente quando chega na terra do primo, Moabe, quando Israel chega ali, pede permissão ao rei de Moabe para que Israel simplesmente pudesse passar. Moabe não autorizou. Israel por aqui não passa. Eles se colocar o pé em nossa terra, nós destruiremos a todos. Parente, meu irmão, primo, impedindo que... olha, o que é... Não poderia ele dizer, não, é primo da gente, pode acampar aqui, pode passar uma noite, uma semana, mas guerra de família. Amém? Guerra de... E não deixaram que Israel passasse. Israel teve que viajar mais quilômetros para conseguir passar por outro lugar para chegar na sua terra. Mas a Bíblia diz, nós vamos ler mais ainda, que as guerras eram constantes. Moabe sempre querendo o fim de Israel, mas nunca conseguia vencer. E se você parar hoje, o mundo inteiro odeia Israel. Todo mundo quer destruir Israel, mas não consegue. Israel é desse tamanhozinho, mas ninguém consegue, porque a Bíblia diz que Israel é uma pedra de tropeço. Ninguém consegue derrotá-los, porque é um povo de promessa. Diga aleluia. Diga aleluia. E Moabe fez de tudo para destruir, até que diz a palavra de Deus que Moabe, ao pesquisar no decorrer do tempo, viu que o povo babilônico estava contra Israel. Deus, na verdade, havia levantado Nabucodonosor para julgar todas as nações. É tanto que a Bíblia diz que ele foi considerado rei de reis, ou seja, um rei mundial. Era o rei Nabucodonosor. E ele estava pressionando demais Israel. E Moabe, que era um grande exército, quando viu que Nabucodonosor, que os babilônicos estavam contra Israel, resolveram então vir e unir aos babilônicos. Então chega Moabe de pancada e entra, que era bem maior do que os babilônicos, era um número muito gigantesco. Então chega Moabe e dá as paz e se une, se torna um amigo. E então entra Moabe para Babilônia. E agora havia mais moabitas do que babilônicos. E os dois se uniram, agora juntos destruiremos Israel. Mas a Bíblia diz que foi justamente nesta época que Deus usou o profeta Amós, dizendo lá no verso 2, onde nós acabamos de ler, está escrito: por isso, disse o Senhor, porei fogo a Moabe, e ele consumirá os palácios de Queriote, e Moabe morrerá com grandes estrondos, com alaridos e com som de buzinas. E tirarei o juiz do meio dele, e todos os seus príncipes
com ele matarei, diz o Senhor dos Exércitos. Digam amém.